como todo mundo sabe, várias pessoas, inclusive, tiveram a oportunidade de ver, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, decidiu fazer um ato em conjunto com as chamadas centrais sindicais. Essas centrais sindicais, como nós já dissemos inúmeras vezes aqui, muitas delas são organizações que detêm formalmente a representação de sindicatos, né? Mas que, na sua maioria, não dão absolutamente nenhuma contribuição à luta efetiva dos trabalhadores. São centrais sindicais que sobreviveram, centrais sindicais são organizações sindicais e dirigentes sindicais que sobreviveram à derrubada do regime militar, porque a maior parte dos dirigentes dessas organizações são a continuidade ou diretamente fizeram parte daquela base sindical da ditadura, né? Uma base sindical que foi criada, que foi desenvolvida, foi implantada nos sindicatos pela ditadura militar. Esse ato conjunto de diversas organizações sindicais, ele teve duas particularidades que nós vamos discutir aqui, todo mundo também já sabe, que são as seguintes. Em primeiro lugar, o ato foi um ato virtual. Em segundo lugar, tá, isso é ainda mais inusitado, o ato contou aí com o convite a diversos políticos de direita para participar do ato. Foram convidados o governador João Dória, de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esses dois convites são extremamente significativos. Foi convidado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Congresso, o Alcolumbre, ambos do DEM. Né? Além desses, foi convidado o ex-presidente da República, FHC, Marina Silva, da Rede, Paulinho da Força, um dos principais articuladores do golpe de Estado de 2016, e esteve presente, inclusive, efetivamente mandou mensagem, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, nós temos essas duas características, né, esses dois aspectos do 1º de maio que foi convocado por essas centrais sindicais que nós temos que analisar. O primeiro deles, né, que eu acho que é muito importante, muita gente não se dá conta, é que o ato público virtual não é um ato público. Digamos assim, é um simulacro de ato público. A manifestação pública, a função dela é justamente mobilizar as pessoas, né? Mostrar aí a disposição de luta dos trabalhadores e tudo mais. Na internet é impossível de fazer isso daí. Inclusive, é muito significativo, né, que uma boa parte da população tem dificuldade ou simplesmente não acompanha, em geral, a internet, principalmente os trabalhadores mais pobres. Então, nesse sentido, o ato virtual, que não é um ato de verdade, acabou sendo aí uma espécie de entretenimento para a classe média, e não uma mobilização de trabalhadores. Isso é importante que fique absolutamente claro. O segundo problema, que é ainda mais grave, é o convite, né, em primeiro lugar, um fato que nós temos que destacar, nós temos destacado isso, mas é importante enfatizar esse problema, que o dia 1º de maio ele é um dia histórico de luta da classe operária. Né? Ele foi criado pela classe operária, ele foi imposto aos governos e ao regime político burguês
pela luta, né? A burguesia resistiu muito a aceitar essas manifestações de 1º de maio, houve muita repressão, mas o Dia de Luta dos Trabalhadores, que é um dia de luta internacional da classe operária, acabou se impondo, né? A partir daí, a burguesia procurou adulterar esse dia, né? Fazendo atos governistas, atos oficialistas. Isso daí aconteceu no Brasil, por exemplo, durante o Estado Novo, durante a ditadura militar, né? E, de um certo modo, nunca deixou de haver um ato de 1º de maio, ainda que fosse altamente deturpado. O ato de 1º de maio, ele é um ato de classe, né? Não há como tergiversar sobre esse problema. Não dá para você chegar e falar assim, não, o ato do 1º de maio é um ato democrático e tal, como fizeram com o 8 de março, né? Dia da Mulher Operária, o Dia das Operárias, né? Dia das Trabalhadoras, que foi transformado num festival para a classe média liberaloide, para setores da burguesia fazer a festa. O 8 de março tem sido completamente deturpado, completamente corrompido, mas o 1º de maio, nesse sentido, não foi descaracterizado, né? É um ato de luta da classe operária. Convidar para um ato de luta da classe operária, né? Pessoas como Dória, como Witzel, que são pessoas que empregam a força bruta contra o movimento reivindicativo da classe operária, como a gente já viu em várias oportunidades, né? É uma coisa totalmente escandalosa e grotesca, né? Convidaram o FHC, que foi o presidente, provavelmente, que antes do Bolsonaro mais atacou a classe operária, também é um absurdo. Aí até entra como café pequeno, né, a participação da Marina Silva, que todo mundo sabe que é uma pessoa patrocinada pelo imperialismo, né, um Ciro Gomes, que é um político burguês oligarca do Nordeste. Esses aí entram até como uma ferida menor. O Paulinho da Força, que embora seja um ex-sindicalista, é um dos artífices do golpe contra o governo democrático em 2016, e a coisa do convite a esses elementos, que são totalmente opostos à luta dos trabalhadores, teve até uma nota extremamente bizarra, que foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendendo o fim da CLT. Quer dizer, ele foi ao 1º de maio para defender a liquidação total de todos os direitos sindicais que os trabalhadores demoraram décadas para conquistar. Quer dizer, é um 1º de maio desmoralizante e grotesco, né? É um 1º de maio que atenta contra a memória dos mártires de Chicago, né? O 1º de maio a data foi escolhida em lembrança aos sindicalistas norte-americanos que foram condenados pela justiça norte-americana com falsas acusações, depois de uma grande manifestação em Chicago, né? É um dia também de lembrança de todas aquelas pessoas que caíram na luta pelos interesses imediatos históricos da classe operária. Chamar pessoas como essas, FHC, Eduardo Leite, é pisotear a tradição do movimento operário internacional e descaracterizar totalmente o ato de 1º de maio como um ato de classe, né? Foi uma coisa grotesca.